Hello and salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar a estudar o passado simples, o past simple ou simple past, tá bom? Vamos lá? Delongas, depois a gente fala sobre o canal, né? Eu sempre adoto essa estratégia, né? De ir direto ao ponto e depois lá no final do vídeo eu explico como funciona o canal, né, e os conteúdos. Bom, eu tenho aqui diversos exemplos que a gente vai explorar, né? Na verdade, a gente tem aqui um backlog de diversos exemplos que eu separei que a gente não usou ainda. Exemplos que eu peguei de gramáticas, né, pra gente poder explorar, tá? Primeiro, I went to the cinema 3 times last week. Bom, por aqui a gente já pode ver que parece ser o inglês britânico, né? Porque geralmente a gente fala I went to the movies. Eu vou até mudar aqui, que eu acho melhor. I went to the movies. O que significa I went to the movies? Eu fui ao cinema, né? I went to the movies. Eu fui ao cinema. Aqui a gente tem o verbo go no passado simples, tá? E temos aqui uma expressão, né, adverbial, né, digamos assim, indicando o passado simples, né? Por quê? Last week significa semana passada, né? Last significa último ou última. Quando eu combino com week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado, tá? Por exemplo, aqui, ó. Last year, ano passado, ó. Last month, mês passado. Last month. Eu, né? É o pronome sujeito, né? Um subject pronoun, pronome sujeito. Ele funciona como sujeito, por isso que ele se chama pronome sujeito, né? Went é passado do verbo go, é um passado irregular, né? Go, went, gone. Quando você pega uma gramática e olha lá, praticamente em uma gramática costuma ser as últimas páginas, tá? Você tem uma lista de verbos irregulares e que você tem o infinitivo ou o presente, né? Go. Went é o passado simples e gone é o particípio passado ou particípio. Ele é irregular porque ele não segue nenhum padrão específico, né? Cada verbo tem a sua conjugação diferenciada. Os verbos regulares, por sua vez, eles terminam com ed. Eles têm a terminação ed. Tá? Por exemplo, o verbo play, que é jogar, brincar, played. Jogou, brincou. Né? Bom, retomando aqui, então, went é passado do verbo go, né? Então, eu fui ao cinema. I went to the movies. Ou I went to the cinema. To, uma preposição, né? Então, assim, quem vai a algum lugar, né? Então, go to, ir para algum lugar. Então, I went to significa eu fui para, né? Eu fui para o cinema 3 times. O que significa 3 times? 3 vezes, né? 3 times. Se eu falo assim, eu fui ao cinema uma vez na semana passada, seria once. I went to the movies once last week. Eu fui ao cinema uma vez semana passada. Ou se eu falo 2 vezes, I went to the movies twice. Eu tenho a língua presa, gente, eu não consigo pronunciar o TR. Então, ó,
Eu falo three, eu falo correto, mas em português, três, eu não consigo falar o TR, aí eu falo igual cebolinha, né? I went to the movies 3 times last week. Então, eu fui ao cinema 3 vezes na semana passada, tá? Aí aqui eu vou aproveitar para fazer uma pergunta utilizando essa estrutura aqui. Eu quero perguntar assim: quantas vezes você foi ao cinema semana passada? Então, quantas vezes? How many times? How many times did you go to the movies last week? Quantas vezes você foi ao cinema na semana passada? How many times did you go? Então, na pergunta, a gente está usando o pronome interrogativo how, né? How many significa quantos ou quantas. Many a gente usa para substantivos contáveis, né? Então, quantas vezes? How many times did you go to the movies last week? Né? Em inglês a gente já viu, né, nos vídeos anteriores, mas é sempre bom lembrar que perguntas a gente usa verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar para fazer pergunta é did. E quando eu utilizo o verbo auxiliar, o verbo principal, que é o verbo go, né, ele volta para o infinitivo. Então, enquanto na afirmativa eu uso went, na pergunta o verbo volta a ser go. Eu já até comentei com vocês, né, que a professora que eu tive na 6ª série, ela... 6ª série, 1994, tá, gente? Eu sou velho. Ela até falava, olha, o verbo auxiliar, ele carrega o tempo verbal. Então, se o passado já está com o verbo did, porque did é o verbo auxiliar no passado. O verbo principal não vem, não precisa ir para o passado. Então, na verdade, o did carrega o tempo passado e o verbo principal fica normal, tá? Então, how many times did you go to the movies? Quantas vezes você foi ao cinema, to the movies? Last week, semana passada. Tá? Aqui é só um exemplo que eu queria mostrar, exatamente como eu posso fazer perguntas, né? Tem diversas formas de eu perguntar. Eu posso perguntar quando, né? When did you go to the movies? Quando você foi ao cinema, né? Poderia fazer uma outra pergunta utilizando outro pronome interrogativo, ó. When did you go to the movies? Quando você foi ao cinema, tá? Aí você percebe que a estrutura de perguntas no passado, ela tem, quando ela tem um pronome interrogativo, né? O pronome interrogativo vem primeiro, depois eu tenho o verbo auxiliar, sujeito, verbo e objeto, tá? Bom, outro verbo no passado, nesta frase aqui, Mozart wrote more than 600 pieces of music. Então, wrote é um verbo no passado. Ele lembra um verbo que provavelmente você está pensando, ele parece muito, Thales, com o verbo write. Ó, peraí, deixa eu botar aqui. Write. Ups, fiz bobagem aqui. Apertei Enter sem querer. Aqui, ó. Wrote, written. Write, wrote, written. Então, write é o verbo escrever. Passado do verbo write é irregular, wrote. E o particípio passado, written. Então, essa frase está no passado simples. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Então, Mozart escreveu ou compôs, né? Que aqui tem um sentido de composição. Compôs ou escreveu mais
que, né? More than, mais que 600 pieces of music. É como se fosse trechos de música, né? Pedaços de música, mas é como se fosse 600 composições, tá? 600 canções, composições, porque piece é pedaço de, né? E assim, music sozinho, ele é incontável. Ou seja, você não fala one music, two musics. Não existe. Você tem song que é música, né? Canção, song. Aí sim, você pode falar one song, two songs. Mas music não. Então aqui eu estou usando pieces of para tornar contável uma palavra que não é contável, tá? Então é isso. Então aqui temos o passado do verbo wrote. E vocês observem o seguinte, né? Eu já falei com vocês que no passado simples, o que é um passado simples? É um tempo que ocorre no passado, ou seja, uma ação que tem início, meio e fim no passado, ou seja, ela ocorreu completamente lá no passado. Então, eu fui ao cinema 3 vezes semana passada. Então, quanto que foi? Semana passada. Não tem conexão com o presente, tá? Então, é diferente, né, de outros tempos verbais, né, como presente, evidentemente, né, present simple, e os tempos perfeitos, né? Os tempos perfeitos, né? Mas só antecipando, só falo assim, nós estamos, por exemplo, hoje é segunda, então eu falo assim, I have gone to the movies once this week. Ou seja, eu fui ao cinema uma vez essa semana. A semana ainda não acabou. Estamos ainda durante a semana. Então, eu posso usar o tempo present perfect, tá? Mas eu vou explicar, só lembrando, né, que todos os conteúdos da gramática, essenciais da gramática, já tem vídeo aqui no canal. Só que eu lá nos primórdios, né, eu utilizava caderno, né? Então eu filmava o celular com o caderno e eu escrevendo como se fosse um quadro negro, né? Então já tem esses conteúdos todos lá. Eu estou remasterizando ou regravando utilizando a tela do computador, mas assim os conteúdos já existem. Então se você procurar lá presente perfeito, você vai achar lá diversos vídeos já gravados, né? Porque esse canal já tem mais de 800 vídeos gravados. Então vamos o que eu estava falando. Então aqui também é uma ação que foi concluída no passado, né? Moza escreveu, sabe-se lá quando, eu não lembro, eu não conheço isso. Eu não lembro quando que ele viveu, né? Mas ele escreveu lá no passado mais de 600 composições, né? De música, composições. E assim, ele não pode escrever mais, porque já morreu, evidentemente. Então, uma ação que iniciou e concluiu no passado, tá? Aqui nós temos um outro verbo no passado, muito comum. Nós estamos vendo, assim, basicamente, verbos irregulares, né? A gente viu, primeiro, o verbo go, depois nós vimos o verbo write, e agora a gente vai ver o verbo see. Tá vendo? We saw Alice in town a few days ago. O que é saw? É passado do verbo see. E aqui, ó, a dica da frase do passado, ó, ago. O que significa few days ago? Alguns dias atrás, tá? A few. Eu vou explicar para vocês o que é a few, tá? Contrastando com a little ou little, né? Nós temos duas palavras, ó, few e little.
são pronomes indefinidos, acho que é pronome mesmo, né? Pronomes indefinidos, né? Aqui é poucos ou poucas, e aqui é pouco, pouca. Por aqui, você está percebendo o seguinte, few é usado quando você consegue contar, né? Fala assim, few books, poucos livros, few books. Eu posso falar few dollars. Aí você fala, Thales, dinheiro eu não consigo contar. Assim, eu não falo um dinheiro, dois dinheiros, mas dólar eu consigo contar, certo? Eu falo $1, $2, $3. Então, few books, few dollars. Por que aqui tem a few? A few, aqui eu tenho um artigo indefinido, que significa uma, tá? Então, a few significa uns poucos ou umas poucas. A few days, uns poucos dias, né? Mas na hora de traduzir você fala I saw Alice in town a few days ago. Ou seja, eu vi Alice na cidade alguns dias atrás. Little é usado para coisas que você não consegue contar, tá? Então, por exemplo, little money. Money você não consegue contar, tá? Little money, pouco dinheiro. Few dollars, alguns dólares. Tá vendo a diferença? Aqui você não consegue contar, aqui você conta. $1, $2, aqui não. Você não fala um dinheiro, dois dinheiros. Por isso que aqui você usa little. Little money, little time, pouco tempo, né? Little food, pouca comida, e por aí vai, tá? É uma explicação bem rápida. Então, ago significa atrás. Então, eu falo a week ago, uma semana atrás. A few days ago, alguns dias atrás. Então, nós vimos Alice na cidade. In town significa na cidade, tá? In town, ou seja, quer dizer que ela está na cidade. E é interessante, né? Porque assim, até mesmo para... Eu já conversei com algumas... Porque assim, eu já estive em outras cidades, né? No exterior. Já estive em Los Angeles, já estive em Nova York. E assim, você conversando com as pessoas, fala, I will be in town. Eu estarei na cidade. Então, assim, é usado até para cidade grande. Porque quando eu aprendi inglês, eu vi isso aqui, ó. Town, cidade pequena. City, cidade grande. Mas quando você quer dizer que você está na cidade, I will be in town, ou seja, eu estarei na cidade. I will be in town. Então, assim, é usado para qualquer situação, né? Então, independente do tamanho da cidade. Porque, por exemplo, São Francisco, que eu já estive, é uma cidade grande. Nova York, Los Angeles, enfim. Então, você fala, I will be in town, I'm in town, estou na cidade. Só é passado do verbo se. Se, só, sim. Se, só, sim. Tá vendo? Ó? É o passado do verbo se. E aqui é o particípio passado do verbo se, tá? Então, os verbos eles têm 3 colunas. Presente simples, passado simples e particípio, ou particípio passado. Então, nós vimos elas na cidade alguns dias atrás. Então, assim, conclusões. No presente, no passado simples, na afirmativa, o verbo ele é conjugado no passado. Eu não uso verbos auxiliares em frases afirmativas. Eu uso para fazer perguntas e eu uso na negativa, né? Se eu vou pegar aqui e fazer na negativa, ó, we saw Alice in town.
Eu vou dizer que nós não vimos Alice na cidade. We didn't see Alice in town. Vou tirar isso aqui. We didn't see Alice in town. Nós não vimos Alice na cidade. Tá vendo? Então, o didn't é verbo auxiliar e o verbo volta para o bare infinitive ou para o present simple. Ele volta para o presente, ele volta para o primeiro verbo, para a primeira coluna, tá? Aqui, ó, outro exemplo. Aqui nós temos um verbo regular, tá? Verbo regular. Olha o ED aqui, ó. Passado simples. I enjoyed the party a lot. Enjoy significa gostar, aproveitar, né? Então, quando eu falo I enjoyed the party, significa eu gostei da festa, né? I enjoyed the party. Só que aqui eu tenho a lot. A lot significa muito, muita. Então, quando eu falo I enjoyed the party a lot, significa o quê? Que eu gostei muito da festa, tá? Enjoy é um verbo regular. Então, eu acrescento ed para fazer o passado simples. Então, todos os verbos regulares, eles terminam em ed. E os verbos irregulares, que são cerca de 100 e poucos verbos, você tem que memorizar. Eles não têm exatamente um padrão. Existem verbos irregulares que seguem um padrão, né? Eu acho que eu comentei com vocês. Por exemplo, tô lembrando aqui, ó. Cut, cut, cut. But, but, but. O verbo cortar, cut, e o verbo colocar, but. Então, ele segue um padrão. Então, assim, existem verbos que têm um padrão, digamos assim, né? Ele é irregular, mas você pode categorizar. Verbos que são iguais no presente, passado e particípio. Ou verbos que têm o passado e o particípio iguais, né? Também tem uma série de verbos. Verbos que têm o passado e o particípio diferentes, também tem uma série de verbos. Então, assim, ajuda até a memorizar, mas eu recomendo você memorizar pelos exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, diferente, os três são diferentes. Aqui também os três são diferentes. E aqui também. Então, assim, não tem exatamente uma lógica, não. Mas, de tanto ver exemplos, você vai acabar memorizando. Eu acho, assim, a melhor forma, né? De tanto praticar, você acaba memorizando e não decorando, né? Não faça igual, né? Que fui, entre aspas, forçado a memorizar uma lista inteira de verbos porque caiu na prova uma série de frases com uma lacuna para eu preencher o verbo no passado. Assim, eu decorei os verbos para fazer a prova. Mas eu acabei, no final das contas, memorizando, porque eu gostava muito de inglês. Mas assim, não é a melhor forma você ficar repetindo os verbos até memorizar. Ó, begin, began, began. Speak, spoke, spoken. Não é a melhor forma. A melhor forma é você aprender pelos exemplos, né? Que aí aos pouquinhos você memoriza. I enjoyed the party a lot. Então, eu gostei muito da festa, né? A lot. Aí, ó, pergunta, did you enjoy it? Ou seja, você gostou da festa, né? Aqui pergunta com did, verbo auxiliar. Então, na pergunta eu tenho que usar auxiliar. Para verbos principais, né? Assim, verbo to be faz pergunta sozinho. Verbos modais como will, can, could, may, might, should, enfim. Fazem pergunta sozinho, respondem sozinho, fazem negativa sozinho, mas não é o caso do verbo enjoy. Ele precisa de um verbo auxiliar, né? A maioria dos verbos precisa de um verbo auxiliar. Então, no passado, então pergunta, eu começo com verbo auxiliar, pronome sujeito, verbo, objeto. Quando eu não tenho, evidentemente, um pronome interrogativo, né? Como what, when, why, how,
where, who. A gente já viu alguns exemplos também no decorrer dos vídeos. Esse it aqui é um pronome objeto. O que é um pronome objeto? É um pronome que funciona como objeto. Ele vem após o verbo enjoy e ele está substituindo o termo the party. Então, ao invés de eu ficar repetindo Did you enjoy the party? Você gostou da festa? Eu simplesmente falo Did you enjoy it? Você gostou dela, né, da festa? Então, faço a pergunta. Eu posso responder Yes, I did. No, I didn't. Né? Sim, eu gostei. Não, eu não gostei. Para respostas curtas, aqui, ó. Acho que no primeiro vídeo do passado simples, eu expliquei isso, né? No short answers, nas respostas curtas, eu uso o verbo auxiliar tanto na afirmativa quanto na negativa, tá? Agora, quando eu faço respostas completas, aí na afirmativa eu não uso verbo auxiliar, porque eu vou dizer assim, yes, I enjoyed the party. Sim, eu gostei da festa. Ou no, I didn't enjoy the party. Não, eu não gostei da festa. Que aí, na negativa, o verbo volta para o infinitivo, né? No, I didn't enjoy. No, I didn't enjoy it. Não, eu não gostei da festa, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui antes da gente finalizar o vídeo, ó. I didn't buy anything because I didn't have any money. Aqui é interessante, ó. A gente tem os pronomes indefinidos, né? Any. E as suas combinações, né? Anything. O que significa I didn't buy? Eu não comprei, né? Porque buy é o verbo comprar. Se eu dissesse eu comprei alguma coisa, eu diria I bought something. Ups, digitei errado, peraí. Aqui, ó. Eu comprei alguma coisa, ou eu comprei algo, né? Thing significa coisa. Então, something, alguma coisa. Some, nós usamos em frases afirmativas, tá? É lógico, tem as suas exceções, né? Quando eu falo assim, would you like some coffee? Você gostaria de algum café? Né? Você pode fazer perguntas sugerindo, você gostaria de tomar café? Would you like some coffee? Would you like some tea? Você gostaria de algum chá? Mas eu tô falando assim, em termos de estrutura, de modo geral, né? Frases afirmativas, eu não vou usar o any. I bought anything. Você até poderia para falar assim, eu comprei qualquer coisa, né? Porque any tem o sentido de qualquer, né? Mas aqui eu tô querendo dizer que eu comprei alguma coisa. I bought something. E bought é passado do verbo buy, tá? E o particípio dele é igual ao passado, ou seja, é bought também. Então, buy, bought, bought. I didn't buy anything, ou seja, eu não comprei nenhuma coisa, né? Eu não comprei nada. Aqui eu usei any, porque a frase está na negativa. Verbo auxiliar no passado, eu volto o verbo para o infinitivo, né? Ou para o bare infinitive, para o infinitivo sem o to, ou para o presente, digamos assim, né? Então, I didn't buy, eu não comprei. Anything, ou seja, eu não comprei nada. Aí, interessante também que eu tô lembrando, que eu poderia escrever assim, I bought nothing. Eu poderia dizer I bought nothing ou I didn't buy anything ou I bought nothing, tá? Tem o mesmo sentido. Gente, eu tô querendo selecionar só aqui e aqui. Pronto. I bought nothing. Eu comprei nada. Ou I didn't buy anything. Eu não comprei coisa alguma, né?
porque anything é coisa alguma. A diferença é que aqui eu tenho uma palavra negativa, aqui no é não, né? Nothing significa nada. E quando eu uso nothing, o verbo não pode vir na negativa. Porque em inglês a gente não nega duas vezes, né? Você não vai negar duas vezes. Você não vai ter um verbo didn't negando e no na mesma frase. Na verdade, nem em português você poderia negar duas vezes, né? Porque a gente costuma falar, eu não comprei nada. Ou eu não comprei nada não, né? Você ainda coloca o não lá no final da frase, sem necessidade, né? Então, I didn't buy anything, eu não comprei coisa alguma. Porque, porque. É o porquê da resposta, tá, gente? O porquê da pergunta é why, tá? Aqui, ó. Why. Porque eu não tinha, né? Have é o verbo ter. Então, quando eu estou dizendo aqui I didn't have, significa eu não tinha, eu não tive, eu não tinha. Negativa no passado. Eu não tinha dinheiro algum. I didn't have any money. Então, any money. Dinheiro algum. Eu uso any porque eu tenho verbo na negativa, né? Ou então eu poderia dizer assim, I had no money. Eu poderia conjugar o verbo no passado, na afirmativa, ou seja, o verbo ele tá na afirmativa. Olha essa importância disso aqui. Igual aqui, ó. Eu tenho uma palavra negativa, eu tenho um advérbio no. No money, dinheiro algum. Então, quando eu falo I had no money, ele tem a mesma ideia de I didn't have any money. Ou seja, eu estou dizendo que eu não tinha dinheiro algum, né? Ou eu tinha não dinheiro, ou seja, eu tinha dinheiro algum. Eu usando o no ou o no combinado, né, com outras palavras, né, que no nothing tem o nobody, que significa ninguém, né? Se eu tenho um no na frase, o verbo ele vem na afirmativa, mas o sentido da frase é negativo, tá? Não se esqueçam disso. Bom, vimos muita coisa hoje, né? E é interessante porque a gente estuda. O que eu acho, falo assim, eu vou fazer um vídeo para falar do passado simples, né? Aí a gente começa falando verbos irregulares. E nas frases a gente vai explorando vários aspectos da gramática. Então, nunca um vídeo meu é só sobre uma coisa, eu acabo explorando outras, né? Porque é como se fosse um dissecador de frases, né? A gente vai explorando as frases, a estrutura, para vocês entenderem a lógica, né? Exploramos significado, vocabulário, estrutura. Porque gramática é melhor você estudar gramática vendo os exemplos do que você ficar estudando a regra seca, né? Então você vê o exemplo e você entende por que o exemplo é daquela forma. Sempre é melhor assim do que você ficar memorizando. Ah, porque se o verbo termina com assim, assim, assado, eu posso colocar ES. Não é ficar memorizando regra. Você vai ver o exemplo e vai entender a regra que está por trás do exemplo. E quem diz que gramática não é importante? Gramática é importante para falar corretamente, para escrever corretamente. Lógico que não é o foco absoluto da fluência, né? É melhor uma pessoa falar algumas coisas incorretas, né? Na conversação. É preferível ela falar errado a pessoa ficar calada pensando, será que eu estou cometendo um erro? Não está. Ficar selecionando demais e acaba não falando. Mas, para ser fluente de uma forma mais efetiva, você vai ter que, né? Para ter um nível avançado, formal de inglês, você tem que aprender gramática, né? Não tem jeito. Bom, gente, então é isso, o vídeo de hoje. Não se esqueça de assinar o canal, subscribe to the channel, hit the notification bell to get the latest updates, ative o sininho para receber atualizações
e dê um joinha. E lembre-se que esse canal tem diversas playlists, nível básico ao avançado. Nível básico, vídeos explicados em português igual a este, você está vendo. E vídeos nível avançado são inteiramente em inglês. Então, assim, é só você abrir as playlists que você vai entender. Tem gramática, tem vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público, leitura comentada, né? Então tem muito conteúdo, né? Eu gravo vídeos desde 2020 e tem conteúdo pra caramba para você poder ver, tá bom? E tem um curso completo de gramática já gravado aqui no canal. É só você abrir, por exemplo, gramática básica, a playlist. Eu não sei como é que tá escrito, mas acho que é gramática básica ou basic grammar, que você vai ver lá uns trocentos vídeos sobre gramática. Então tem muita coisa para você poder estudar, tá bom? See you next video. Até o próximo vídeo.